Olá, amigos, sejam todos bem-vindos, com a paz de Deus. Vamos começar com o livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sem tais armas, sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Livro dos Espíritos. Nós estamos lendo as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, agora ele vai fazer uma exposição dos pontos da Bíblia com a ciência. Nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal o ano 1654, ano do calendário judaico, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode-se dar que de um momento para outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclisma geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Será forçoso se aceitar esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que é menos hipotética, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus imigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2300 a 1700 a.C., isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. E aí continua, mas vamos continuar amanhã. Vamos passar então para o livro que é o Espiritismo,
onde nós estamos vendo também uma resposta um tanto extensa de Allan Kardec ao visitante no capítulo Pequena Conferência Espírita. O visitante havia dito que nada teria sido cobrado a ele para mostrar mesas girarem, pancadas e a comunicação de espíritos. E Kardec, eu comecei a ler ontem, disse que seriam charlatões de espécie singular, porque não teriam interesse nenhum. E aí continua a resposta. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez se divertir assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Além disso, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Dirá que com o fim de recriar a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixará de convir que há pessoas que não se coadunam com a mais leve suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo pode-se abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião dos sacerdotes que iludem seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que se reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos, adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o Espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco, que usa do seu ofício? Será sobre o Espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos, que falam do que não sabem ou de cientemente alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao Espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade, no segundo, má fé. E neste último caso, eles se colocam na posição do historiador, que no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos.
Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Note bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de havê-las estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para você. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro, cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Bem clara essa resposta, né? Então, vamos terminar com o livro Perdão e Vida. É uma trovinha de Celeste Jaguaribe. Enlace feliz consiste no amor que nunca reclama. Separação não existe no coração de quem ama.